Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mundo dos Amigurumis. E hoje eu trouxe uma personagem que é uma frutinha. É ela mesma, gente. Ela é do meu coração. Essa bonequinha é muito fofa. É a Moranguinho. Ficou linda. E eu não sei se você se lembra, mas ela fez o maior sucesso antigamente e continua fazendo sucesso até hoje. Bom, eu tinha uma bonequinha moranguinho que era toda perfumada, cheirava feito um moranguinho. Você já teve uma boneca moranguinho? Deixa aqui um comentário que eu quero saber se você teve ou não teve aí uma boneca moranguinho. Mas essa personagem aqui é a primeira de uma coleção que eu vou trazer aí para você. Para você que acompanha aí nosso canal, vou trazer gratuitamente, mas também estarei disponibilizando na Hotmart uma revista online, tá? Com curiosidades, com o PDF dela completo, com o vídeo e com uma receitinha exclusiva desse moranguinho. Então, eu agradeço se você puder aí ajudar o nosso canal adquirindo essa revista online. Enfim, convido você a vir comigo confeccionar essa lindeza, essa fofura em amigurumi. Vem comigo, amigurumar. Para esse projeto eu escolhi, olha, a minha agulha 1,75 e todos os fios são compatíveis com a agulha 1,75. Você pode estar aí substituindo os tons de cores da sua preferência, tá? E aí a gente vai iniciar fazendo os bracinhos e vamos iniciar com o anel mágico, tá? Ponta do fio no dedo indicador, segura com o polegar, dá uma voltinha fazendo essa cruzeta. E aí a gente começa a pescar o fio, tá? Ó, por baixo da linha, a gente pesca o fio que vem do novelo que ficou para trás, tá? Ó, pesquei, pesquei novamente. Posso tirar o meu anel do dedo e agora a gente vai fazer aqui dentro 6 pontos baixos. Posso fechar o meu anel. Na segunda carreira, vou fazer aumentos. Vou fazer 6 aumentos e finalizar com 12 pontos baixos. Prontinho, finalizei minha segunda carreira. Na terceira carreira, vamos fazer 3 pontos e um aumento e finalizar a carreira com 15 pontos baixos. Prontinho, terceira carreira finalizada. Na quarta carreira, vamos fazer ponto sobre ponto. A partir daqui, eu vou fazendo as minhas e retorno com você. Prontinho, finalizei. Vamos agora para a quinta carreira e nós vamos fazer diminuições. Vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição e vamos finalizar com 12 pontos baixos. Finalizei a carreira e agora eu vou cortar o meu fio, porque eu vou fazer uma troca de fio, tá? E aí eu vou trocar e vou fazer aqui, olha, o meu ponto aqui falso, tá? Ó, eu vou fazer com a minha agulha de tapeçaria, tá bom? Ó, eu vou pular esse ponto e vou, a partir do segundo aqui, ó, no segundo ponto, eu vou pescar esse fio aqui que eu finalizei, tá? Então, ó, pulei esse, vou introduzir a minha agulha e vou pescar
o fio que eu finalizei. E agora, no mesmo fio que a gente saiu a linha, a gente vai pegar ele novamente, tá? De fora para dentro. Não precisa puxar muito, tá? Como o fio tá grande, eu posso só colocar ele para dentro, ele não vai soltar, tá bom? E se você quiser, claro, você pode dar aí um pontinho aí dentro, com a própria agulha de crochê ou com a agulha de tapeçaria. E agora a gente vai usar o tom vermelho, que é o tom da nossa moranguinho, tá? E aí, olha, a gente vai fazer a 6ª carreira, que é 2 pontos e uma diminuição, e a gente vai finalizar essa carreira com 9 pontos baixos, ó. Peguei qualquer alcinha que você quiser, tá? Qualquer pontinho, ponto que você quiser pegar. E aí, a gente faz, olha, uma correntinha e vamos fazer 2 pontos e uma diminuição. E aqui onde eu iniciei, eu vou fazer um ponto baixo, porque as correntinhas não estão contando como ponto, tá? E agora sim, eu tenho aqui 9 pontos baixos. Eu vou fazer agora uma sequência de 4 carreiras de ponto sobre ponto. Carreira 7, 8, 9 e 10. Prontinho, finalizei minhas 4 carreiras. E essa troca de fio, ela fica bem perfeita, tá? E agora, eu já coloquei um pouquinho de enchimento, ó, só aqui na parte de baixo, tá? Para ele ficar mais cheinho. Aqui em cima não precisa. Agora, a gente vai, olha, unir essas partes, tá? Ó, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar, ó, um ponto de um lado e um do outro e vai fazer ponto baixo, ó. Pega um na frente, o de trás e ponto baixo. Novamente, dessa forma, a gente faz essa junção, tá? E fecha essa parte, ó. Agora, vamos virar o trabalho e fazer ponto sobre ponto. É a nossa última carreirinha. E nós vamos cortar o fio, deixando fio para costurar a peça, tá? E aí, nós vamos fazer 2 peças iguais, tá? São os bracinhos da nossa linda moranguinho. A próxima peça são as perninhas, tá? E a gente vai fazer algumas trocas de cores, tá? Então, essas são as sugestões de cores que eu trouxe aqui para fazer a nossa moranguinho. Vamos iniciar com o tom marrom, tá? Um marrom bem mais escuro, que será o sapatinho, tá? E nós vamos fazer correntinha, vamos fazer 7 correntinhas. Prontinho, 7 correntinhas. Nós vamos trabalhar em espiral, tá? Sempre em espiral. E aí, nós vamos pular aqui, olha, a 2ª correntinha e na 3ª correntinha a gente vai fazer ponto baixo, tá? Vamos fazer 5 pontos baixos. Na última correntinha, nós vamos fazer um aumento. E agora, a gente vai trabalhar esse lado aqui da peça, tá? E nós vamos fazer desse lado aqui, ó, 4 pontos baixos e um aumento novamente.
Nós vamos finalizar essa carreira com 13 ponto baixo. Prontinho. Eu posso colocar um marcador na minha peça. E agora a gente vai fazer a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer 5 ponto baixo. Na sequência, vamos fazer um aumento, um ponto baixo e um aumento novamente. Agora, nós vamos fazer 3 ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, e aqui no meu último ponto eu vou fazer um aumento novamente. E nessa carreira a gente vai ficar com 17 ponto baixo. É a segunda carreira. A terceira e a quarta carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Prontinho, finalizei aqui minha sequência de 2 carreiras de ponto sobre ponto, a carreira 3 e a carreira 4. Na carreira 5, nós vamos começar a fazer diminuições, tá? Vamos fazer aqui, ó, 3 ponto baixo, 3 diminuições seguidas. E para finalizar a carreira, vamos fazer mais 8 ponto baixo. Prontinho, finalizei aqui minha carreira. Na próxima carreira, novamente, vamos fazer diminuição. É a sexta carreira. Nós vamos fazer 3 ponto baixo novamente, tá? Ó. E vamos agora fazer 2 diminuições. E essa carreira a gente vai finalizar com mais 7 ponto baixo. Vou agora, olha, trocar o meu fio, tá? Ó, cortei aqui. Vou pegar a minha agulha de tapeçaria e vou fazer aquele pontinho falso. Pulo um ponto. No próximo ponto, eu vou introduzir minha agulha de tapeçaria. Onde eu saí, onde eu finalizei, eu vou introduzir novamente e vou puxar um pouquinho e arrematar aqui, olha, o meu fio, tá? Colocando esse fio para a parte de dentro. E aí, eu vou fazer uma troca de cor, tá? Vou usar agora o fio branco. E aí, a gente tem aqui, olha, 12 ponto baixo, tá? A gente fez as diminuições e temos 12 ponto baixo. Eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto com 12 ponto baixo com o meu fio branco. Pegar o meu fio branco e introduzir, ó, em qualquer pontinho e vou fazer aqui, ó, uma correntinha inicial, ponto sobre ponto, tá? 12 ponto baixo,
na primeira carreira e 12 ponto baixo na segunda carreira com o meu fio branco. Será a carreira 7 e a carreira 8. Prontinho, olha, finalizei aqui minha carreira 7 e a minha carreira 8. E aí, a carreira 9 a 10, eu também vou fazer uma troca de fio. E aí, olha, eu já arrematei com o meu pontinho invisível e vou, olha, começar novamente. E dessa vez eu vou começar com o fio verde. E eu escolhi esse tom de verde, tá? E aí eu vou começar, ó, uma correntinha e novamente vou fazer aqui 2 carreirinhas de ponto sobre ponto. Lembrando que a gente tem 12 pontos aqui e essa é a carreira 9 e a carreira 10. Prontinho, olha, finalizei minha carreira 9 e a minha carreira 10 e eu já coloquei um pouquinho de enchimento, tá? Coloquei somente aqui embaixo, tá? Aqui nessa parte não é necessário. E agora a gente vai voltar para o fio branco. Só que a gente, olha, não vai fazer carreira normal, tá? A gente vai unir as partes. Então, olha, eu coloco a ponta do meu fio para a parte de dentro aqui da minha peça. E aí, eu vou iniciar aqui, ó, pegando aqui uma correntinha, tá? Ó, faço uma correntinha e venho unindo essas partes, tá? Fazendo, olha, ponto baixo em toda a carreira. Dá mais ou menos 6 pontos baixos, tá? Porque temos 12 pontos aqui, então, provavelmente, a gente vai conseguir aqui 6 pontos baixos. Prontinho, vou virar o meu trabalho e fazer ponto sobre ponto. Ó, posso cortar o meu fio, deixando, tá, fio para aplicação na minha peça, e ele fica, ó, dessa forma. E nós vamos fazer, olha, 2 peças iguais, tá? São os pezinhos aí da nossa linda moranguinho. Se você quiser, pode usar um tom verde mais claro, tá? Eu escolhi esse porque é o que eu tenho em mãos, mas eu preferia um tom mais claro, tá? Um tom de pistache. Esse aqui é um verde militar. Próxima peça é o vestidinho, tá? E nós vamos, olha, iniciar com correntinha. E eu escolhi o tom vermelho, tá? Ó, vamos fazer 18 correntinha. Agora, nós vamos, ó, unir uma na outra, tá? As pontas, e vamos contornar toda a carreira com ponto baixo, tá? Ó, ponto baixo em cada correntinha. Prontinho, finalizei aqui minha primeira carreira. Na segunda carreira, vou fazer 2 pontos em um aumento e finalizar com 24 pontos baixos. Prontinho, finalizei minha carreira. Agora vamos para a terceira carreira e nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento e vamos finalizar a carreira com 30 pontos baixos. Carreira 3 finalizada. Vamos agora fazer a carreira 4 e a carreira 5, e será ponto sobre ponto. Sequência de carreira finalizada, vamos agora para a carreira 6. E nós vamos fazer aumento novamente, 4 pontos baixos e um aumento, e vamos finalizar essa carreira com 36 pontos baixos.
Prontinho, finalizei aqui minha carreira 6. Agora eu vou fazer novamente uma sequência de 3 carreiras de ponto sobre ponto. A carreira 7, a carreira 8 e a carreira 9 será ponto sobre ponto. Prontinho, finalizei minha sequência de carreiras e também finalizei a minha peça, tá? Já cortei o meu fio e já fiz aqui o meu ponto falso. E agora a gente vai prosseguir com a nossa peça. A nossa próxima peça é o avental. Nós vamos iniciar fazendo correntinha. Nós vamos fazer 8 correntinhas. Prontinho, finalizei aqui minhas 8 correntinhas. E agora eu vou, olha, contornar com ponto baixo, tá? E vou ficar com 7 pontos baixos. Prontinho, ó, tenho 7 pontos baixos. Vou fazer agora 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, virando o meu trabalho, tá? Então, olha, eu vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui ponto sobre ponto. Prontinho, temos aqui 3 carreiras. Na quarta carreira, nós vamos fazer, virando o trabalho, um aumento aqui no início da carreira. Vamos fazer toda a carreira e no final vamos fazer um aumento novamente, finalizando o trabalho com 9 pontos baixos. Agora a gente vai, olha, contornar essa lateral. Vamos subir fazendo ponto baixo, tá? Aqui é difícil encontrar o ponto, mas a gente vai pegar aí onde a gente acha que pode pegar, tá? Ó, 3 pontinhos, dá entre 3 e 4 pontinhos. Vamos agora subir 22 correntinhas. Prontinho. Vou fazer, olha, a junção aqui, ó, com a outra parte, tá? Fazendo aqui já um ponto baixo, porque eu já vou descer aqui, ó, nessa lateral. Aqui, ó, nessa carreira, a gente vai fazer uma sequência de 3 pontos baixos para um baixíssimo. Então, vamos lá. Já tenho 1, 2, 3. Um baixíssimo. 1, 2, 3. Um baixíssimo. Vou agora, ó, contornar essas alcinhas, tá? E aí a gente pode contornar, ó, com ponto baixíssimo ou com ponto rendinha, tá? Eu vou contornar essa parte aqui com baixíssimo e essa parte aqui com ponto rendinha, tá? Ó, ponto rendinha é um baixíssimo e uma correntinha. Um baixíssimo, uma correntinha. Um baixíssimo, uma correntinha.
vou descer novamente, fazendo, olha, os pontos baixíssimos nessa lateral. Posso, olha, cortar o meu fio, e aí vai depender se eu vou costurar essa peça, tá? Ou colar. Eu prefiro colar a minha peça. Então, olha, eu vou cortar o meu fio curto, tá? E vou arrematar esse fio. Vou puxar ele para dentro, tá? Vou usar a minha agulha de crochê ou a minha agulha de tapeçaria para fazer esse arremate, tá? Esconder o fio e cortar ele mais rentinho, tá? Está pronto aqui o nosso avental. Para fazer o corpinho, eu também, olha, já adiantei algumas carreirinhas múltiplas de 6, tá? E vou passar a receitinha aqui. Ó, iniciei com o anel mágico, dentro do anel 6 ponto baixo. Segunda carreira, 6 aumentos, 12 ponto baixo. Terceira carreira, 1 ponto e 1 aumento, 18 ponto baixo. Na quarta carreira, 2 ponto baixo, 1 aumento, finalizei com 24 ponto baixo. Na quinta carreira, 3 ponto baixo, 1 aumento, finalizei com 30 ponto baixo. Na sexta carreira, eu fiz 4 ponto baixo e um aumento e finalizei com 36 ponto baixo. E na última carreira de aumento, que é a sétima carreira, eu fiz 5 ponto baixo, um aumento e finalizei com 42 ponto baixo. Então, essa peça aqui tem em toda a volta 42 ponto baixo. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 3 carreiras de ponto sobre ponto. A carreira 8, a carreira 9 e a carreira 10. E essa peça é com o fio branco, tá bom? A gente vai iniciar ela com o fio branco. Sequência de carreira finalizada, vamos agora para a carreira 11 e nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição e vamos finalizar com 36 pontos baixos. Carreira finalizada, vamos agora fazer a carreira 12, a carreira 13 e a carreira 14. Serão 3 carreiras de ponto sobre ponto. Prontinho, finalizei a carreira 14 e agora eu vou fazer uma troca de fio, tá? Então, eu vou cortar o fio branco, vou fazer o ponto falso, tá? Com a agulha de tapeceiro ou com a agulha de crochê, tá? Você pode aí optar aí. E aí, olha, o que que eu vou fazer, ó? Pular o próximo ponto e vou introduzir a agulha no ponto seguinte, tá? Ó, puxando levemente. Onde eu finalizei aqui, onde tá saindo o meu fio, eu vou introduzir novamente a agulha e puxar para a parte de dentro. E aí eu posso puxar, ó, formando o meu ponto falso. E agora é só arrematar. Está prontinho o nosso ponto falso. Vamos agora para a carreira 15. E nós vamos usar o tom de pele da nossa bonequinha, tá? O mesmo tom de pele que a gente usou para o bracinho. Vamos, ó, pegar em qualquer alcinha, introduzir o fio. Fazer aqui, ó, uma correntinha. E vamos fazer a carreira 15. Na carreira 15, nós vamos fazer diminuições. Vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. E vamos finalizar a carreira com 30 pontos baixos. Finalizei minha carreira, minha troca de cor. E agora eu vou fazer novamente uma sequência de 2 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer a carreira 16 e a carreira 17. Finalizada a sequência de carreira, vamos agora para a carreira 18 e nós vamos novamente fazer diminuição. Vamos fazer
3 pontos baixos e uma diminuição, e vamos finalizar essa carreira com 24 pontos baixos. Carreira finalizada, vamos agora fazer a carreira 19, e nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, e vamos finalizar essa carreira com 18 pontos baixos. Prontinho, finalizei minha carreira 19 e eu tenho aqui 18 pontos baixos. E agora é hora da gente unir o vestidinho na peça, tá? E aí a gente vai pegar o vestido, vamos dobrar um pouquinho aqui a nossa peça e vamos introduzir ela aqui dentro. Nós vamos fazer a união aqui, ó, dessa peça, tá? E nós vamos fazer essa união aqui fazendo aumentos, tá? Porque a gente já vai iniciar a cabecinha da nossa peça. E aí, olha, a gente pode aqui retirar aqui o marcador, fazendo a união, tá? Pegando as duas peças, tá? Fazendo 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. E a gente vai finalizar essa carreira com 24 pontos baixos. Então, a gente pega, ó, na alcinha do vestidinho, ó, e no ponto, tá? Ó, no ponto da cabeça ali da peça, tá? 2 pontos, um aumento. Agora eu posso colocar aqui o meu marcador e vamos fazer agora a carreira 21. Vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. E nessa carreira a gente vai finalizar aqui com 30 pontos baixos. Finalizei minha carreira 21, vou fazer a carreira 22. Vou fazer mais aumentos. Vou fazer 4 pontos baixos e um aumento. E dessa vez vou finalizar a minha carreira com 36 pontos baixos. Carreira 22 finalizada, vamos agora subir carreiras retas, tá? E vamos fazer uma sequência de 8 carreiras de ponto sobre ponto. Da carreira 23 até a carreira 30, vamos fazer ponto sobre ponto. Mas antes de fazer essas carreiras, a gente já pode, olha, colocar aqui o avental na nossa peça, tá? Ó, podemos dobrar, assim como a gente colocou o vestidinho. E aí, olha, eu prefiro colar, tá bom? Na minha peça, colar o avental. Por isso, eu prefiro colar nessa hora, tá? Se você preferir costurar, aí você vai costurar aí o seu avental na sua peça. Eu utilizo, ó, essa cola aqui, tá? Que é a cola para tecido. E aí, olha, a gente vai passar cola aqui assim, ó. Nessa parte. E vamos, olha, aplicar aqui dessa forma, tá? Fazendo a junção. E a gente também vai colar aqui, ó, na parte do pescoço, tá? Vamos passar um pouquinho de cola aqui e colar essa peça aqui, tá bom?
é somente nesses locais. E aí a gente pode seguir fazendo as carreiras retas. Prontinho, finalizei minhas 8 carreiras, minha sequência de carreira. A gente está na carreira 30 e agora é o momento da gente aplicar os olhinhos, tá? E a gente vai aplicar, ó, na parte da frente, tá? E aí a gente, ó, eu escolhi o olhinho número 8, tá? O olhinho com trava, mas você pode escolher aí o número 8 ou o número 5, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Vai pular 2 carreiras abaixo, tá? Finalizei minha sequência, 2 carreiras abaixo, e aí, olha, a gente pode introduzir o nosso olhinho. Claro que a gente vai, olha, verificar se tá centralizado direitinho, tá? Vamos pular 5 pontinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e vamos introduzir o nosso segundo olho. E aí, a gente vai verificar, tá? Se ficou legal, se não tá, se tá centralizado aí, olha. Eu acho que eu tenho que pular mais um para frente, tá? E aí, o que que eu vou fazer, ó? Vou pular um para frente aqui, ó. Pulei um para frente aqui, vou pular esse daqui também para frente. E aí, eu vou ver como que ficou, tá? O meu olhinho, ó. Eu acho que agora tá mais centralizado, tá bom? E aí, o que que eu vou fazer? Estando centralizado, eu vou travar aqui o meu olhinho. Aí, olha, a travinha, eu vou colocar ela dessa forma, tá? E vou travar. Só travem se vocês tiverem certeza que está direitinho, tá bom? E agora a gente vai prosseguir e nós vamos fazer agora a carreira 31 e nós vamos fazer diminuições, tá? 4 ponto baixo, uma diminuição, vamos finalizar com 30 ponto baixo. E olha, eu já coloquei enchimento, tá? No corpinho. E também, olha, quero mostrar algo para você que eu me empolguei aqui, tá? Na hora de aplicar aqui o meu avental, que eu não deveria ter aplicado, ó, no final da carreira, tá? Não ficou feio, tá? Ó, tá até bonitinho minha carreirinha, tá? Mas o ideal é que a gente não aplique no final da carreira, tá? Vira um pouquinho a sua peça na hora de colocar, tá? O avental. Vamos agora prosseguir. Finalizei minha carreira 31. Agora vamos para a carreira 32 e nós vamos continuar fazendo as diminuições progressivas, tá? Vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição e vamos finalizar com 24 pontos baixos. Prontinho, vamos agora para a carreira 33. Na carreira 33, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição e vamos finalizar a carreira com 18 pontos baixos. Prontinho, vamos agora para a carreira 34 e nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição e vamos finalizar essa carreira com 12 pontos baixos. Prontinho, finalizei. Agora eu vou colocar enchimento na minha peça. E a fibra de enchimento a gente deve colocar aos poucos, tá? Vamos agora fazer diminuições, tá? Vamos fazer 4 diminuições e finalizar nossa peça com o anel mágico reverso. Prontinho, eu vou cortar o meu fio, vou cortar ele um pouquinho mais comprido, porque eu vou fazer o narizinho da minha peça, tá bom? Então, a gente vai colocar, olha, na agulha de tapeçaria,
e vamos fazer aqui o anel mágico reverso e também vamos fazer o narizinho da nossa peça. Para fazer um narizinho, a gente, olha, vai puxar o fio aqui, a agulha, tá? Para baixo um pouquinho, tá? Uma carreira abaixo aqui, ó, dos olhos, conforme você pode ver. Vamos fazer aqui, ó, 2 tracinhos. Ó. 1, 2. E agora, olha, vamos preencher esses tracinhos, ó, dessa forma. Estando ele bem cheinho, a gente pode, olha, entrar com a nosso fio e arrematar. Está prontinho o nosso corpo, cabeça da nossa moranguinho. Vamos agora confeccionar o chapéu. Para o vídeo não ficar muito longo, eu já adiantei o meu trabalho. Todas essas carreiras são múltiplas de 6, então vou passar a receitinha. Primeiro, anel mágico, 6 ponto baixo. Segundo, 6 aumentos, 12 ponto baixo. Terceira carreira, 1 ponto baixo e 1 aumento, 18 ponto baixo. Na quarta carreira, 2 ponto baixo e 1 aumento, 24 ponto baixo. Na quinta carreira, 3 ponto baixo e 1 aumento, 30 ponto baixo. Na sexta carreira, 4 ponto baixo e 1 aumento, 36 ponto baixo. Na sétima carreira, 5 ponto baixo e 1 aumento, e eu finalizei com 42 ponto baixo. Na oitava carreira, 6 ponto baixo e 1 aumento, finalizei com 48 ponto baixo. Cheguei na nona carreira, 7 ponto baixo e 1 aumento, e temos 54 pontos em toda essa volta. Agora, nós vamos fazer uma sequência de carreira. Vamos fazer a carreira 10, a carreira 11, a carreira 12 e a carreira 13. 4 carreirinhas de ponto sobre ponto. Prontinho, finalizei aqui a sequência de 4 carreiras de ponto sobre ponto do meu chapéu. Agora, nós vamos para a carreira 14 e nós vamos fazer diminuições. Vamos fazer 7 ponto baixo e uma diminuição, e essa carreira nós vamos finalizar com 48 ponto baixo. Carreirinha finalizada, vamos agora para a carreira 15 e vamos continuar aí fazendo as diminuições. Vamos fazer 6 ponto baixo e uma diminuição, e vamos finalizar a carreira com 42 ponto baixo. Finalizei aqui minha carreira. Vamos agora para a carreira 16 e vamos fazer mais uma diminuição. 5 ponto baixo e uma diminuição, e vamos finalizar a carreira com 36 ponto baixo. É a nossa última carreira de diminuição. Finalizei minha carreira, vou, olha, cortar o meu fio e fazer aqui aquele mesmo ponto falso, tá? Ó, com agulha de crochê ou de tapeçaria. Pulo um ponto, tá? E no outro ponto seguinte, eu pesco meu fio, tá? E aí eu volto, olha, no mesmo buraquinho do fio, tá? Que eu finalizei, e pesco novamente esse mesmo fio. E aí eu posso puxar um pouquinho para formar o meu ponto, tá? Ó, aqui eu vou arrematar, puxando para dentro aqui. Faça com agulha de tapeçaria, tá? Para sua peça ficar aí mais escondidinha, tá? Mas também pode fazer sim com a agulha de crochê. E aí a gente vai começar aqui uma nova carreira, tá? Com
o fio vermelho. 2 carreirinhas com o tom vermelho, tá? Mas essa carreira é um pouquinho diferente, porque a gente não vai pegar, olha, o ponto inteiro, tá? Vamos pegar apenas aqui, ó, a alcinha da frente, de fora, tá? Ó, pesquei o meu fio vermelho, aqui. Em qualquer alcinha, tá? Não precisa aí ser a última alcinha ou a primeira, não. Escolha qualquer alcinha e pesque aí o seu fio. E aí, vamos fazer uma correntinha e vamos seguir fazendo ponto sobre ponto em FLO. Vou botar aqui o meu marcador na alcinha e vou seguir fazendo aí ponto sobre ponto nessa carreira. Prontinho, olha, finalizei aqui minha sequência de 2 carreiras com tom vermelho. E aí, eu já finalizei, tá? Fiz o ponto falso novamente, da mesma forma que foi feito aqui no rosa, tá? E eu vou voltar para o meu fio rosa. Ó, vou pegar novamente o meu fio rosa e essas carreiras serão um pouquinho diferentes, tá? A gente vai trabalhar virando o trabalho, tá? Então, vou pescar aqui, olha, o meu fio rosa e vou fazer toda essa carreirinha, tá? Ó, fazer aqui, eu já vou fazer um ponto, tá? Porque essa correntinha não está contando como ponto. Vou fazer toda a carreira e quando eu chegar aqui, ó, novamente, eu não vou unir, tá? Eu vou deixar um pontinho e vou virar o meu trabalho. Então, vou fazer a minha carreira e vou retornando com você. Prontinho, ó, cheguei ao final da minha carreira, deixei um pontinho e agora eu vou, olha, virar aqui o meu trabalho e vou, ó, diminuir, ó. Primeiro ponto é uma diminuição e é essa diminuição que eu faço, tá? Pesco um ponto, pesco outro, fico com 3 na agulha e tiro tudo de uma vez. E agora eu vou fazer, olha, ponto sobre ponto por toda a carreira novamente. Prontinho, olha, finalizei aqui o meu trabalho, tá? E agora nós vamos virar o trabalho novamente e vamos fazer carreira de aumento, tá? Mas o primeiro ponto e o último, olha, a gente sempre vai fazer, olha, uma diminuição, tá? E aí a gente vai seguir fazendo aumento, tá? Por toda a carreira. E nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento, tá? Prontinho, ó, fiz os meus aumentos. E aí, olha, na sequência era para fazer um aumento aqui, mas eu vou fazer uma diminuição, tá? E aí, o que que eu vou fazer agora? Nossa última carreira. Nós vamos contornar, tá? Toda essa carreira. E aí, olha, nós vamos começar pelas laterais, tá? Ó, vamos fazer ponto baixo, tá? Nas laterais. Nesse pontinho aqui, a gente faz ponto baixíssimo e aí a gente volta fazendo aqui, ó, ponto baixo em toda a lateral, ó. Na lateral. E vamos contornar toda a carreira até chegar aqui. Chegando aqui, a gente finaliza com o ponto falso. Prontinho, ó, terminei toda a minha volta, toda a minha carreira, tá? Finalizei com o meu pontinho falso e está prontinho o nosso chapéu de confeiteiro. Agora nós vamos aprender, olha, a fazer esse cabelo cacheadinho aqui, tá? É muito simples e fácil de fazer esse cabelo. A gente vai precisar de lã para bebê, tá? Lã para bebê é bem fininha. E aí, a gente vai confeccionar um projeto, tá? Pode ser qualquer projeto aí que você quiser confeccionar, crochetar, ou se você já tiver aí
um projeto aí inacabado que você não usa mais, mas ele está lá guardado e é a cor que você deseja, que é o meu caso, tá? E aí, olha, eu já tinha esse projeto crochetado e eu não queria mais usar ele. Então, eu sempre guardo, tá? Meus projetos, que eles sempre são úteis. E aí, eu vou desmanchar ele, ó. E é só desmanchar, tá? Ele já sai, olha, todo enroladinho. Isso é a lâmpada bebê, tá? Agora a gente vai utilizar, olha, esse fio para fazer aí o cabelinho, tá? Eu posso cortar essa ponta aqui, porque ela tá bem esbagaçada, ó. E aí, vamos enrolar no dedo, ó. Três pontinhas, ó. Quanto maior o cabelo você quiser, maior você faz esse enrolado, tá? Eu vou utilizar, olha, 3 dedos. E aí, eu vou enrolar, ó, 3 dedos. Eu vou dar 5 voltas. 3, 4, 5. E aí, eu posso, olha, cortar aqui, que eu já dei 5 voltas. E eu vou, olha, usar essa ponta para amarrar aqui, tá? Vou amarrar essas 5 voltas que eu fiz aqui. Dei um nó, posso, olha, cortar o meu fio. E aí, eu vou fazer vários desse daqui, tá? Várias pecinhas iguais a essa, com um nozinho, tá? Aí, eu posso fazer maior, posso fazer menor, tá? Eu acredito que umas 7 pecinhas dessa, se tiver bem cheinha, dá para encher o cabelinho dela, tá? Então, você faz aí o seu projeto, deixa ele aí de um dia para o outro, com o fio de lã, faz com agulha fina, tá? Quanto mais fininha a agulha, melhor ele vai ficar, mais cacheadinho ele fica. Gente, ele não solta, tá? Ele não desfaz esse cacheadinho aqui. E aí, a gente vai usar no nosso projeto. Prontinho, já confeccionamos todas as nossas peças. Agora, a gente vai seguir com a montagem, tá? Da nossa moranguinho. E aí, olha, a gente vai precisar de alfinete, tá? Para demarcar aí onde a gente quer posicionar nossas peças, agulha de tapeçaria para costurar e cola para colar. A gente pode usar cola para tecido, tá? Para colar as partes do corpo que a gente não quer costurar, como o avental. Mas aqui, olha, as perninhas, os bracinhos, a gente vai costurar. O cabelinho, a gente precisa de cola quente, tá? Para que ele fique bem firme no cocoroco da nossa bonequinha. Vamos começar sempre, olha, posicionando as nossas peças, tá? Onde a gente deseja aplicar essas peças. Então, a gente vai usar o alfinete para deixar elas bem harmônicas, tá? Sempre posicionando antes da aplicação. E a gente, olha, vai fazer isso com todas as peças, tá? As perninhas a gente pode, olha, posicionar na lateral, de baixo para cima. Você vai escolher aí como você deseja posicionar aí as suas perninhas, tá? Você pode colocar ela dessa forma também, tá? Ó. Você vai decidir como você quer colocar aí a sua perninha na sua bonequinha, tá? Com as peças já posicionadas e já costuradas, a gente vai aplicar o cabelo, tá? E aí, a gente pode usar, ó, alfinete também, tá? Pra gente estar, ó, posicionando também as nossas partes. Lembre-se de colocar, olha, onde a gente fez o nozinho, é onde a gente vai colar, tá? Porque se você colar a parte de baixo,
aí ele vai soltar da cabecinha, tá? E aí a gente posiciona, vem com a cola quente, minha cola já está, ó, na medida, ó, coloca a cola quente, e aí, ó, posiciona aqui onde você fez o nozinho e cola, tá? Forma, ó. E é só vir preenchendo, tá? Depois que você encheu bem a sua peça, ó, você vai, ó, o cabelo está para baixo, você vai virar ele e vai passar cola, ó, nessa parte aqui, ó. E aí você vai colar, tá? Abaixa e cola. Cola toda essa cabeleira, tá? E agora, gente, olha, vai cortar o cabelo, tá? Vai cortar aí onde tem mais cabelo, onde tá sobrando cabelo aí, tá? Cabelo cortadinho, a gente pode, olha, fazer os bordadinhos. E aí, como ela é ruivinha, eu escolhi, olha, esse fio para bordado, tá? Para bordar a sobrancelha. A gente pode fazer sardinha no rostinho, tá? E aí, olha, a gente vai introduzir, olha, a agulha. Não é agulha para bordado, não, só o fio que é para bordado, tá? Podemos deixar uma pontinha e a gente, ó, vai fazer aqui, olha, a sobrancelha dela. E como esse fio já é com o tom dela, eu vou fazer aqui, ó, no rostinho, uns pontinhos, tá? Ó, sardinhas no rostinho. Bem sutil, tá? E a gente pode também fazer maquiagem, tá? Aí você vai decidir se você quer maquiar a sua bonequinha. Fazer de um lado e do outro, tá? Para fazer a boquinha, escolha um fio para bordado vermelhinho. E é só fazer um tracinho, tá? Para finalizar, a gente vai colocar, olha, o chapéu de confeiteiro na cabeça dela. E esse moranguinho, você vai encontrar a receita dele na revista online, tá? Vou deixar o link na descrição, caso você queira adquirir a sua revista online da Moranguinho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. É claro que você pode detalhar mais aí a sua Moranguinho, tá? Como você preferir detalhar. Eu achei que ela ficou bem fofa, bem bonita e eu vou ficando por aqui. Até a próxima videoaula.